Uma articulação de 50 movimentos e organizações sociais peticionou ao Tribunal Permanente dos Povos para a realização de uma sessão especial para julgar o crime de ecocídio contra o Cerrado. A audiência aconteceu em setembro deste ano. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar com a advogada popular Joyce Bonfim. É importante que em setembro teve o encontro, né, a audiência dos povos, do Tribunal dos Povos do Cerrado. Isso para a gente é importante, que vai mostrando, né, e dando visibilidade todo o trabalho que a rede de comercialização e o SEDAC também, né, vem desencadeando para poder dar visibilidade para essas comunidades, né, para esses povos, para essas população. A gente vem trabalhando desde 2001 com comunidades tradicionais, pescadores, vazanteiros, extrativistas, e esses povos, eles não são enxergados pela população, né? São comunidades que desempenham um papel extremamente importante de conservação da sua biodiversidade, mas que não é visto, né? E o agronegócio cada vez mais vem espremendo essas comunidades, esses povos, né? E cada vez mais tirando o direito deles fazer o agroextrativismo, manter o seu modo de vida agroextrativista, vazanteiro, pescador, naquele ambiente que eles vivem, né? A nossa conversa de hoje é com a advogada popular Joyce Bonfim. Nós vamos conversar sobre o Tribunal Permanente dos Povos do Cerrado. Mas antes, eu queria te pedir, Joyce, para você falar inicialmente o que é o Tribunal Permanente e o que foi essa petição que 50 organizações fizeram ao tribunal, demandaram ao tribunal para a realização da audiência no Brasil. Obrigada, Paulo. Então, queria agradecer inicialmente a oportunidade de falar, dialogar com os povos, né, do Cerrado, visibilizar a campanha, visibilizar a estratégia de construção do Tribunal Permanente dos Povos, da sessão especial em defesa dos territórios dos povos do Cerrado, do Tribunal Permanente dos Povos. Então, primeiro, eu gostaria de inicialmente apresentar a campanha. A campanha é uma articulação, né, uma rede que reúne mais de 50 organizações, que tem como objetivo, como estratégia, tem como estratégia duas perspectivas. Uma que é visibilizar o Cerrado, a importância do Cerrado, a importância dos povos do Cerrado, da singularidade dos povos, da singularidade desse território, da importância da sociobiodiversidade, e dois, que é denunciar as diversas injustiças socioambientais que são promovidas contra o Cerrado e contra os seus povos, que está baseada naquela falsa ideia de que o Cerrado é um território de ninguém, que é um território vazio, propício para a expansão da fronteira agrícola, mineral, propício para a expansão do que a gente chama de agro-hidro-mineronegócio, né, que articula a mineração, agronegócio, com a captação intensiva das águas e que promove um processo sistemático de destruição, usurpação dos territórios. Então, a campanha, ela enquanto estratégia nesse período atual, né, decidiu denunciar o Tribunal Permanente dos Povos. E o que é o tribunal, né? É um tribunal de opinião. Então, ele foi criado em Roma, né, no final da década de 70, inicialmente com o objetivo de denunciar as diversas injustiças que estavam ocorrendo com os processos ditatoriais, sobretudo na América Latina, e que se fundamenta na Carta de Argel, que traz os direitos, sobretudo o direito à autodeterminação dos povos. Então, é um tribunal que foi criado na Itália, que já se construiu várias sessões, onde se discute as diversas injustiças que ocorrem em diversos territórios, em diversas localidades, né, em contextos diferentes,
identificando que se a institucionalidade, né, se os estados não conseguem conter as injustiças, é importante que os povos construam a sua própria justiça. Então, essa é um pouco da ideia do Tribunal Permanente dos Povos, e nós, da campanha, fizemos uma petição para denunciar todo o processo de devastação que está ocorrendo no Cerrado, que é histórico, mas que também é atual, com a perspectiva de expansão, né, principalmente da fronteira agrícola no Mato Piba, é algo que a gente denuncia de forma muito, muito, muito profunda. Então, construímos essa petição, que a gente está sistematizando como uma petição que anuncia o crime de ecocídio do Cerrado e de ameaça de genocídio cultural dos povos do Cerrado ao Tribunal Permanente dos Povos, e demos início ao que a gente está chamando da sessão especial em defesa dos territórios do Cerrado do Tribunal Permanente dos Povos. Eu participei das 3 horas, quase 3 horas e meia da audiência, muito emocionante. Eu queria te pedir para você falar um pouco como vocês pensaram a estrutura para aquelas pessoas que não puderam ver. Está no YouTube, pode ir lá e acompanhar. Vamos divulgar o site aqui da campanha, mas eu queria te pedir para você falar um pouco como vocês pensaram a estrutura da audiência. Então, a audiência ela está sendo construída, foi construída há muito tempo, né? Na verdade, aquele foi o momento do lançamento do tribunal, né? Então, esse lançamento ele está sendo construído há muito tempo, desde 2019. Foi um processo longo, né? Amplo, participativo. Em 2019, a gente realizou encontros presenciais, oficinas, a gente realizou o que a gente chamou da pré-audiência, né, que foi um processo de articulação com diversos representantes dos casos do Cerrado. A gente está denunciando ao Tribunal Permanente dos Povos 15 casos de violações de direitos no Cerrado, de 8 estados do Cerrado, então está bem representativo. E o lançamento foi a síntese desse processo longo de construção, né? Foi um momento em que a gente pôde apresentar formalmente ao júri do tribunal. O tribunal hoje tem um corpo de jurados, né, com personalidades do campo nacional e do campo internacional. Então, pessoas como o vice-presidente do tribunal, que é o Philippe Texier, tem o Antônio Pigral, que é um professor da Catalunha, Teresa Cravo, que é uma professora portuguesa, a gente tem a Sônia Guajajara, liderança indígena brasileira, a gente tem a Liane Brum, jornalista, a Débora Duprá, né, ex-procuradora federal. Então, a gente tem uma gama de jurados, personalidades importantes. Então, a gente pôde, na audiência, apresentar a nossa denúncia formalmente, apresentar inicialmente quais são os casos que a gente está denunciando ao tribunal, e foi um momento também que foi apresentado publicamente essa sessão especial pela vice-presidenta do tribunal, que é a Luísa Erundina, né, uma personalidade brasileira de muita importância no campo nacional, no campo da defesa dos direitos também. Então, foi isso, assim, o lançamento foi um momento público em que a gente pôde apresentar a nossa denúncia de ecocídio, a nossa denúncia de genocídio. Foi quando a gente pôde anunciar publicamente que, se nada for feito para conter o processo da devastação do Cerrado imediatamente, é possível que nós, ou a nossa próxima geração, a gente tenha que testemunhar o fim do Cerrado, e, com isso, uma violação direta ao processo de autodeterminação dos povos. Joyce, 2 problemas graves que nós temos em todos os biomas, mas no Cerrado eles são muito agressivos, é a questão territorial, queimada, agrotóxicos, a questão fundiária e a questão da água. E está previsto agora, como desdobramento, audiências aprofundando esses temas. Como está isso hoje? Então, os próximos passos do tribunal, né? Então, feito o lançamento, assim, só para retomar um pouco a dimensão do lançamento, o lançamento ele foi um anúncio também do que a gente está chamando da justiça que brota da terra, né? Que é uma justiça que é construída pelos e para os povos do Cerrado. Então, o período que precedeu o lançamento foi um período em que a gente pôde, junto com os representantes dos casos, também formular esse conceito da justiça que brota da terra e formular o conceito do ecocídio.
E aí, pós-lançamento, a gente vai ter um momento em que a gente vai aprofundar a análise desses casos a partir da realização de algumas audiências temáticas. A primeira delas, que vai acontecer agora já no final do mês, dia 30 de novembro e 1º de dezembro, é a audiência das águas, que vai denunciar, a gente vai apresentar 6 casos representativos, como eu disse no início, são 15, né? Nessa audiência, a gente vai discutir de forma aprofundada 6 casos representativos dessa violação sistemática de ecocídio do Cerrado, onde estão mais evidentes o que a gente está chamando da injustiça hídrica, que é um processo de captação intensiva e contaminação das águas, tanto pelo agronegócio como pela primeira mineração. No primeiro dia, no dia 30 de novembro, a gente vai discutir 3 casos onde a dimensão da captação intensiva das águas pelo agronegócio está mais evidente, está mais profunda, né, com um impacto direto às nascentes, às áreas de recarga dos aquíferos, às veredas. Então, serão 3 casos, e no segundo dia, no dia 1º de dezembro, vai ser um momento em que a gente vai discutir outros 3 casos mais ligados ao processo de captação e contaminação das águas pelo setor mineral, pela mineração. Eu queria aproveitar esse tema que você traz e, como advogada popular de trabalhadores rurais, nós temos muitos problemas com o território. Conte para a gente um pouco. Eu acho que na Bahia, em Goiás, em São Paulo, ou seja, em todo o cerrado, ou seja de remanescente cerrado ou cerrado contínuo, nós temos esse problema, seja com Resex, seja com as RDS. Fale um pouco do trabalho, nessa última pergunta que eu quero fazer a você, um pouco da sua experiência lidando na prática com essa questão do território. O debate territorial é um debate central para o Cerrado, né? Então, a usurpação, a tomada do território dos povos tradicionais faz parte, é parte intrínseca desse processo que a gente está chamando da expansão da fronteira agrícola, né, que é histórica, né, desde a década de 60, desde a década de 70, mas que está acontecendo agora também, nesse momento, né. E o que a gente diz é que isso está fundamentado na ilegalidade. Até ontem a gente teve, pela campanha, a nossa participação em uma audiência pública no Conselho Nacional de Direitos Humanos que discutiu isso, discutiu desmatamento, discutiu grilagem. Esse processo está fundamentado na ilegalidade, e por isso que tem um papel central do que a gente está chamando, do que a gente chama da advocacia popular, da assessoria jurídica popular, que é denunciar essas ilegalidades e tentar minimamente combatê-las, porque o que a gente diz é combater a ilegalidade é também combater o processo de expansão da fronteira agrícola, porque uma está muito alinhada à outra, né? Então, a gente, inclusive, propõe, enquanto dimensão central, assim, que a gente vai tentar sistematizar na nossa audiência final do tribunal também, é de que uma recomendação fundamental para o Estado brasileiro, que é a titulação dos territórios das comunidades tradicionais. Então, é reconhecer, delimitar, demarcar os territórios tradicionais, primeiro porque demarcar o território é fundamental para garantir o processo de autodeterminação dos povos, e segundo porque demarcar os territórios é também defender o cerrado, porque são nos territórios tradicionais onde existe cerrado em pé, onde existe água preservada, onde existe sociobiodiversidade. Então, esse é o papel que a gente está desenvolvendo na campanha, no tribunal, e é o papel também que eu desenvolvo enquanto assessora popular, enquanto assessora jurídica popular e advogada. Quero agradecer à advogada Joyce Bonfim, e continuaremos acompanhando a TV Povos do Cerrado, esse debate, especialmente o que já está marcado sobre recursos hídricos, sobre água, e também os territórios. Joyce, muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade de conversar com você. A gente que agradece, muito obrigada pela oportunidade de falar do tribunal e falar da campanha. A nossa dica de bem viver de hoje é o nosso endereço do site, Tribunal Permanente dos Povos em Defesa dos Territórios do Cerrado, tribunaldocerrado.org.br. Vale a pena acessar e conferir.